Você vai receber uma palavra abençoada de Deus. E eu vou chamar aqui hoje o pregador desta noite, né? Que vai pregar uma palavra direto do trono para os jovens de hoje que estão aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui, né, missionário o Elton. Aleluia. Receba com aplausos. Aleluia. Ele já vem pegando fogo, olha aí, ó. Eita, Jesus. Aí é fogo, mano. Glória a Deus. Amém. Amém. Hoje eu passo cajado aqui pro meu amigo Elton. Que Deus te use nesta noite. Que Deus venha encher agora da presença dele, do Espírito Santo, para que através de você seja tocado o coração de jovens nesta noite. Não só de jovens, mas de homens e mulheres, crianças que vieram aqui nesta noite, adolescentes, para que o Espírito Santo resplandeça neste lugar através da sua vida. Hoje tu toma a tua autoridade nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amados, muito me alegro de eu estar aqui nessa noite, porque eu sei que verdadeiramente foi o Senhor que me trouxe aqui. Aleluia! Eu estava conversando com Deus e eu pedia do Senhor: Senhor, me dá uma ministração, porque daqui a duas semanas eu irei ministrar em um evento. Só que Deus colocava em uma outra ministração essa dessa noite. Amém. E eu não entendia o porquê, até a pastora me convidar para ministrar na rede de jovens. E aí eu falei: Senhor, agora eu estou te entendendo. Agora eu entendo o porquê o Senhor me deu essa palavra. E eu louvo a Deus porque o Senhor deu essa palavra e eu vi o tão grande amor de Deus e os planos de Deus para os jovens dessa igreja. E eu vou entender muito bem os jovens se vocês não quiserem ouvir essa ministração. Se vocês tamparem os seus ouvidos ou se esconderem no banheiro, eu vou entender vocês. Porque a partir do momento que você escutar a palavra de Deus, vocês nunca mais conseguirão andar nos seus próprios caminhos. Mas vocês serão totalmente transformados pelo poder e a glória do Senhor. Por isso, eu quero convidar a você a ficar em pé. Abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Apenas um versículo. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quero frisar na metade desse versículo, e nós iremos repetir por 3 vezes. Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pode tomar assento, amados. Baixe sua cabeça em reverência à palavra do Senhor. Eu quero orar por essa palavra nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, verdadeiramente o Senhor preparou o tempo, o espaço, os jovens, a Tua palavra. Tudo Tu criaste, tudo Tu preparaste, Pai. Por isso, Senhor, meu Deus, eu te peço que o fogo do Teu Espírito Santo repouse sobre esse lugar, envolvendo cada jovem, Pai, e que Tu venhas ministrar a Tua glória, e que eles possam, Senhor, meu Deus, receber daquilo que o Senhor preparou para a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos estudar a palavra de Deus. Amados, não haveria público melhor para ouvir essa ministração que vocês, jovens. Porque nós iremos falar sobre o Deus do impossível. E a nossa geração, e eu me considero um jovem ainda, a nossa geração, ela está sendo sufocada, imprensada na parede,
e dizendo: esse Deus do impossível já não é tão impossível assim. A humanidade, ela não precisa, cada dia mais está precisando menos deste Deus do impossível. E eu vou te explicar por quê. Porque quando um surdo e um mudo, ele não busca mais a Deus e aos milagres. Hoje, ele se submete a uma cirurgia, implanta-se um chip no cérebro e ele começa a ouvir e a falar. Glórias à ciência. Hoje você não vê pela rua cegos clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, cura-me. Não. Hoje o que nós vemos são cegos se submetendo a cirurgias, colocando óculos que é ligado aos nervos do cérebro e voltando a enxergar. Glórias à ciência. Hoje nós vemos pessoas que têm as mãos ressequidas, sem movimento algum, não buscando milagres nas igrejas, mas nós vemos elas amputando a mão, colocando mãos robóticas e vivendo diariamente. Glórias à ciência. Olha, na Copa de 2014 teve a abertura de um paraplégico, usando uma armadura tecnológica chamada exoesqueleto, onde ele andou e chutou uma bola. Glórias à ciência. E eu não estou aqui para dizer que eu sou contra a ciência ou a tecnologia, porque eu e a minha esposa somos formados justamente nessa área, em cientistas da computação. Mas acima da minha profissão e acima do meu eu, existe Deus. E toda a glória e toda a honra, todo louvor e majestade tem que ser dado somente a Ele. Por isso, jovens, não se preocupe se na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, você não é conhecido pelo seu nome. Mas se quando falarem de ti, falem assim: aquele jovem que é servo do Deus do impossível. Porque eu vi ele ou ela orando por alguém, e essa pessoa foi curada, transformada, restaurada. Aí eles verão quem é este Deus do impossível. Eu já quero começar nesta noite entregando algo para vocês muito precioso. Por que Deus é este Deus do impossível? Por que Ele pode fazer algo que nenhum outro homem pode fazer? Preste bastante atenção. Porque Deus é o único Criador. O resto é criatura. Satanás não está no mesmo naipe de Deus. Satanás não está no mesmo nível de Deus. Satanás é apenas criatura. Deus é o Criador. Os demônios são criatura. Nós somos criaturas. Mas pelo amor e sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então, jovens, por que este Deus é o Deus do impossível? Eu quero deixar para vocês um exemplo para facilitar esse entendimento. Imagine você uma pessoa que faz um relógio. Ela criou um relógio. Ela criou os seus ponteiros, as suas molas, os seus parafusos, a sua engrenagem, e fez tudo funcionar, a sua mica. E ela deu esse relógio a uma pessoa, e essa pessoa usa esse relógio. E daqui a um ano esse relógio quebra, e ela vai com o criador do relógio. E ela diz assim: olha, o relógio quebrou. E eu acho que ele quebrou por causa de um ponteiro. Não. O criador do relógio vai dizer: não se preocupe, porque eu sei aonde está o problema. Porque eu criei o relógio. Eu sei porque o parafuso está ali. Eu sei porque a mola está lá. Porque ele é o criador. Então não existe pessoa melhor no mundo para consertar aquele relógio, a não ser o criador. Por isso, jovens, quando uma pessoa está com câncer, com AIDS, com alguma doença em que o médico não pode curar, onde a medicina não pode tocar, essa pessoa ou um ente da sua família ora assim: Senhor Deus, Tu que criaste os nervos, os músculos, os ossos e tudo que nele há, Tu sabes aonde está o problema, Tu sabes aonde está a doença, aonde ela está alocada, onde o médico não consegue tocar. Ó Deus, opera o Teu milagre. E Deus tem o maior prazer de operar milagres, porque Ele é o Criador. Glória a Deus. E por Ele ser esse Criador, Ele pode mudar o conceito, a teoria e a lei. O que Ele não pode mudar, jovens, é o princípio.
Não por causa da sua insuficiência, mas porque Ele é o princípio. E nessa noite o que nós iremos ver é Deus mudando teorias, leis e princípios, e teorias, leis e conceitos através de jovens. Mas não são jovens qualquer, não. São jovens assim como vocês, jovens profetas. E eu vou começar, o primeiro ponto, eu vou falar sobre a gravidade. E eu estou pregando para jovens. Jovens, pelo menos no meu tempo, jovem estuda. Se não estuda, deveria estudar. E o que a lei da gravidade diz? A lei da gravidade diz que são dois corpos, M1 e M2. E ele atrai entre si uma força chamada F1 e F2, proporcional ao produto da sua massa e ao dobro da sua velocidade R ao quadrado, onde G é a constante gravitacional. Resumindo, Isaac Newton estava no quintal da sua casa olhando o seu pomar e ele viu uma maçã caindo. E ele, como um sábio homem, ele falou assim: por que essa maçã caiu? Por que essa maçã não subiu? E aí ele descobre a teoria da gravidade. E aí nós sabemos por que estamos andando e não flutuando. Por que a lua está aonde está e ela não cai e nem sobe. Tudo por causa da gravidade. Mas Deus não está limitado à gravidade. Porque a Bíblia relata em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Ela fala de um jovem. Mas esse jovem não era um jovem qualquer. Não. Esse jovem era um jovem como vocês. Um jovem profeta. E esse jovem, ele tinha alguns amigos. E entre ele tinha uma pessoa que não tinha dinheiro. E essa pessoa empresta um machado de ferro e vai pegar lenha para alimentar a sua família. E a um determinado momento, esse machado cai no rio, machado de ferro. E pela lei da gravidade, o machado afunda. E aí? O que se faz? O que se faz nessa hora? Entra-se em desespero? Não. Quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Ninguém entra em desespero quando se tem jovens profetas, assim como vocês. E aí, lá vem o jovem profeta. Sabe como um jovem profeta chega? Ele chega ousado. E o jovem profeta pergunta assim: aonde caiu o machado? Aonde caiu o machado? Sabe o que ele estava dizendo? Aonde está o problema? Aonde eu posso dizer que o meu Deus é o Deus do impossível? Aonde você pode dizer que o seu Deus é o Deus do impossível? É na sua rua? É na sua casa? É na sua escola? Aonde você pode mostrar que o teu Deus é o Deus do impossível? E aí, alguém fala assim: o machado caiu ali. E outros podem estar pensando: o que ele está perguntando aonde o machado caiu? Não temos bomba de hidrogênio, não temos máscara, não temos tecnologia, não tem como buscar esse machado no fundo do rio. E outros estavam falando assim, quem sabe: cara, obedece a esse jovem, porque ele não é normal. Mas acontece. E aí, o jovem profeta pega um galho e ele joga no rio. E naquele exato momento, o machado flutuou. Sabe o que aconteceu naquele exato momento, jovens? Era a mesma coisa que aquele jovem profeta tivesse falado assim: gravidade, eu conheço o teu conceito, e eu sei que o machado tem que descer, mas o meu Deus criou a gravidade e o teu conceito. Por isso, ouça a voz do teu Criador, obedeça. O machado flutuou para a glória de Deus. Jovens, quantas situações poderiam mudar se vocês entendessem o plano que Deus tem na vida de vocês. O segundo ponto que nós iremos estudar é sobre a química. E muitos de vocês conhecem a química pela sua tabela periódica. A tabela periódica foi criada em 1817 por Johann Wolfgang. E nela está contido todos os elementos que nós conhecemos, através de uma tabela organizada.
E nós sabemos que tudo que nós fazemos hoje é mistura química. Exemplo, hoje você não pede, me dá um H2O? Não. O que você pede? Me dá uma água. Mas nós sabemos que para se formar uma água é necessário 1 hidrogênio e 2 oxigênio e forma-se o H2O. Um café que está amargo, adiciona-se açúcar, ele fica doce. Uma comida insossa adicionada sal, ela fica salgada. Isso tudo é química. E nós tomamos isso como verdade e vivemos assim. E isto é certo. Mas Deus não está limitado à química. Não. Deus não. Sabe por quê? Porque em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 44, Deus fala sobre um jovem. Mas esse jovem não era um jovem qualquer, jovens. Ele era um jovem assim como vocês, um jovem profeta. E a Bíblia relata que esse jovem, apesar de ser novo, ele tinha discípulos e um servo. E havia fome naquela época. E ele falou para o seu servo assim: vai, busca verduras e faz um ensopado para os meus discípulos. E ele vai e busca verdura. Só que um homem busca umas frutas que não eram verduras. E essa fruta era venenosa. E aí tudo adicionou na panela e fizeram um ensopado. E quando estava pronto, eles comeram. E quando eles provaram, eles gritaram: a morte na panela. E aí, jovens, o que se faz? Não come e morre de fome? Ou come e morre envenenado? O que fazer? Deixa eu liberar uma palavra na vida de vocês. Ninguém morre de fome e ninguém morre envenenado quando se existe jovens profetas assim como vocês. E aí lá vem o jovem profeta. E como o jovem profeta chega? Ele chega ousado. E ele chega e diz assim: basta adicionar farinha nesse ensopado e sirva a todos. E aí eu já posso imaginar uns olhando e falando: de acordo com a química, se adicionar farinha, o ensopado vai ficar grosso e o veneno vai piorar. E outros falam assim: rapaz, eu não entendo esse jovem profeta, mas obedece porque ele não é normal mesmo. E aí o servo pega a farinha e adiciona no ensopado e começa a misturar. E naquele momento o ensopado fica bom para comer. Jovens, sabe o que aconteceu naquele exato momento? Era como se ele falasse assim: química, eu sei que se eu adicionar farinha, isso vai ficar pior. Mas o meu Deus criou a química e o seu conceito. Por isso, ouça a voz daquele que te criou. Obedeça. E o ensopado ficou bom para comer. E ainda mais, chegou um homem e falou: olha, tem 100 pessoas, mas eu só tenho 20 pães. E o jovem profeta complementou: dá a todos e comerão e se fartarão. De quebra, ele quebrou a química e a matemática. Glórias ao Senhor. Ah, jovens, vocês podem imaginar que uma situação venenosa, algo do mal, algo ruim, algo de morte, ele tem que se transformar em vida quando você está. A sua sala de aula não pode permanecer a mesma quando você começa a estar lá. A sua rua não pode ser a mesma quando você começa a andar nessa rua. Vocês precisam ser esses jovens profetas que nós estamos falando. E o terceiro ponto que nós iremos falar: o sistema solar. Glória a Deus. Vai ficando mais pesado e mais glorioso ao Senhor. O sistema solar. Vem Stephen Hawking e diz que o sistema solar foi criado através do Big Bang. E outros cientistas falam tantas coisas, algumas verdades e outras mentiras. E nós sabemos que o Sol, ele viaja cerca de 220 km por segundo ao redor da Via Láctea. E mesmo nessa velocidade exorbitante, ele demoraria 230 milhões de anos para dar uma volta na Via Láctea.
E a Terra? A Terra tem dois movimentos, o rotacional e o translacional. A rotação é 24 horas, e isso está dividido, nosso dia e a nossa noite. E a translação entre o Sol demora-se 1 ano. E por essa rotação ser oval, há dias que é quente e há dias que é frio. Tudo é perfeito. E a Lua? A Lua é o satélite natural da Terra, onde ela faz o mesmo movimento em que a Terra faz sobre o Sol. E demora-se a Lua 27 dias ao redor da Terra. Por isso nós vemos Lua cheia, Lua minguante, Lua não sei o que, até um mês completar. E o que nós aprendemos com isso, jovens? Que o Sol, a Terra e a Lua têm movimentos simultâneos. Eles não param, eles não descansam, eles servem a Deus a cada dia. Eles estão em harmonia e não podem parar. Mas Deus não está ligado ao sistema solar, pois Ele projetou todas as coisas. E a Bíblia relata, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, um jovem. Mas ele não era um jovem qualquer, não. Ele era um jovem assim como você, um jovem profeta. Resolvido. Ele era um jovem assim como vocês, um jovem profeta. Pensa no cara ousado. Era Josué. Ele defendia os seus, como Cristo defende a igreja. E ele estava ali defendendo Israel como a noiva de Cristo. E ele estava lutando dia e um dia inteiro contra os amorreus. Ele lutava e não tinha tecnologia, não tinha drones, não tinha tanque de guerra, não tinha bomba atômica. Era na raça, no suor, no sangue. E o dia inteiro eles lutando. Uma hora Israel vencia, outra hora os amorreus venciam. E aquele dia estava acabando e aquele jovem profeta olha para os céus. E quando ele olha para os céus, ele vê o sol, como as crianças dizem, indo dormir, e a lua aparecendo. E aí ele pensa, se escurecer, nós perdemos. O problema é dos amorreus, porque eu sirvo ao Deus do impossível. E ali aquele jovem profeta olha para os céus e ele diz, sol, se detenha em teu lugar. Lua, se detenha em teu lugar. E eles pararam naquele exato momento. Sabe o que aconteceu naquele exato momento, jovens? Era como se aquele jovem profeta falasse, eu sei, sol, que tu não podes parar. Eu sei, lua, que tu não podes parar. Mas o meu Deus te criou. Por isso, ouça a voz do teu Criador. Obedeça. Tudo parou. O sol parou. A lua parou, a terra parou. Tudo ficou em harmonia. O relógio não tinha serventia alguma, pois a Bíblia relata que o dia ficou quase um dia sem contar. Quase um dia. E eles venceram aquela batalha. E aí, jovens, vocês sabiam que a ciência, ela já reconheceu que falta 24 horas na nossa história do universo? E a NASA, ela foi fazer um estudo durante 100 anos depois, daqui a 100 anos, para ver aonde os planetas estarão, para colocar satélite e não colidir com algum planeta. E eles, quando eles fizeram esse estudo, o computador começou a calcular e apareceu uma mensagem de erro. E quando eles viram, faltavam 24 horas na nossa história. E no documentário da NASA relata que ninguém sabia explicar, a não ser um cristão. E ele falou, uma vez eu ouvi dizer que o sol e a lua pararam. E ninguém acreditou. E ele pegou a Bíblia, Josué, capítulo 10, versículo 12. E eles mostraram que a terra parou cerca de quase um dia. E eles não tiveram outra resposta a não dizer, está aí o dia em que nós estávamos procurando. Só que
E Josué, eles calcularam que tinha 23 horas e 20 minutos. E mesmo assim, Davi, precisava-se ainda de 40 minutos. Aonde está esse 40 minutos? E aí esse mesmo cristão falou, Ezequias, no livro de Reis, capítulo 20, do versículo 13 ao 44, mais ou menos, fala sobre que Ezequias fez uma prova com Deus. E ele falou assim, Deus, ou a minha sombra ande 10 graus, ou ela retroceda 10 graus. E 10 graus é justamente 40 minutos. Então 23 horas, 20 minutos, mais 40 minutos, dá 24 horas que o Senhor usou 2 jovens profetas, assim como vocês. Olha, vocês não estão limitados. Nada pode segurar vocês. Se vocês entenderem o que o plano de Deus na vida de vocês, vocês andam e a gravidade anda com você. O tempo anda com você. A glória de Deus anda com você. Ah! Ainda dá tempo para mais um. Vamos falar sobre mais um ponto. E esse é mais forte ainda. Teletransporte. O teletransporte, ele é conhecido mais nos filmes de Hollywood, como Guerra nas Estrelas, Star Trek, onde pessoas se teletransportavam rapidamente. Mas, na nossa realidade, o que os cientistas conseguiram fazer foi ir numa universidade da Dinamarca, em Copenhague. Eles conseguiram teletransportar um átomo de gás, cerca de meio metro. E não foi somente o átomo de gás, foi simplesmente o seu endereço, o seu DNA. E muitos cientistas levantam a mão e dizem, é impossível teletransportar pessoas. Porque o nosso corpo material seriam 3 milhões de vezes a mais de informações para teletransportar alguém. E isso falando no seu corpo, osso, carne e nervo. Sem falar na alma e no espírito. E como um homem mataria uma alma e um espírito aqui e se reconstruía em outro lugar? Como? É impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E a Bíblia relata, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 28 em diante, ela fala sobre um jovem. Ah, mas esse jovem não era um jovem qualquer. Não, esse jovem era um jovem, assim como vocês, um jovem profeta. E esse jovem, ele começou a andar. E o anjo do Senhor falou assim, ei jovem, eu tenho uma missão para ti. E ele falou, pode falar. Vai pelo caminho tal. E ele foi pelo caminho tal. E ali ele encontrou o etíope que estava voltando para a sua nação. E ele falou de Deus e batizou a ele nas águas. E quando ele batizou nas águas, ele voltou àquele etíope. O Espírito Santo falou para ele, tem uma nova missão, jovem. Qual? Vai para Azoto. Só que ele estava na faixa de Gaza, entre Jerusalém até Azoto demoraria 50 quilômetros. E ele não tinha trem-bala, ele não tinha avião, nem moto, nem carro, nem bicicleta. Era a pé. Mas era jovem, e jovem profeta. E jovem profeta é ousado. E ele fala, e ele começou a andar. E aí eu já falo de mim, eu penso assim, o Espírito Santo, nossa, como eu quero usar esse jovem profeta em Azoto. Vai mais depressa, filho. E ele, eu sou limitado, Senhor. Eu sou limitado, Senhor. E o Espírito Santo, mas eu quero te usar em Azoto. Tu pode ser limitado, mas o Espírito Santo não é. E o próprio Espírito Santo, como que se ele falasse assim, eu criei o corpo, os nervos, o músculo, o osso, a alma e o espírito. E eu criei o tempo e o espaço. Por isso, jovem, obedeça a voz do teu Criador.
E em milésimo de segundo ele apareceu em Azoto. E quando ele apareceu em Azoto, ele já foi, receba, receba. Ele já foi pregando, ele já foi sendo usado por Deus. Jovens, se vocês pudessem imaginar a glória que o Senhor tem dele para ser derramado sobre a vida de vocês. A Bíblia, quando fala em jovens, ela fala sobre jovens fortes. Eu vos escolhi porque vós sois fortes. 1 Pedro 2,14. Jovens, nada pode parar vocês. Sobre vocês há o Espírito Santo, e para Ele nada é impossível. E eu poderia aqui falar sobre centenas de jovens profetas que impactaram a sua nação, o seu tempo e o seu espaço, pelos seus feitos, por andarem na presença de Deus. Mas eu quero parar por aqui. Sabe por quê? Porque de agora em diante, o que eu irei ouvir são histórias sobre vocês, que vocês irão impactar Manaus de uma tal maneira que ninguém mais viu igual. Porque vocês são jovens profetas. Se põe de pé, jovens. Eu quero finalizar essa ministração fazendo uma pergunta muito delicada, simples e importante. A pergunta é: o que tem te impedido de ser um jovem profeta? O que tem te impedido de crescer na presença de Deus? O que tem te impedido a você andar e a glória de Deus curar junto com você? O que tem te impedido, jovens? E aqui, eu falo de mim mesmo agora. Vocês estão me vendo pregar aqui, mas há 8 anos atrás, eu andava todo de preto, pichações de Errorex sobre minha roupa, com um cabelo grande nas costas e uma guitarra. E andava pelo centro da cidade e a minha companhia não era das melhores. Hoje os meus amigos se tornaram traficantes, outros morreram. Mas um dia, Deus me transformou. E aqui eu quero deixar para vocês que depois do que Deus me curou, do que Deus me sarou, depois que eu já era cristão, o Senhor começou a me cobrar outras coisas. E eu vou falar 4 pontos para vocês. Precisa não. Eu vou falar 4 pontos para vocês. Primeiro, um dia, o Senhor falou assim comigo: meu filho, tu queres crescer na minha presença? E eu falei: Senhor, eu quero crescer na tua presença. E ele falou assim comigo: meu filho, tu tá jogando demais videogame. Mas não era qualquer videogame, era headset online, de madrugada dentro. Só que eu comecei a buscar a Deus. E quando tem um problema, quando você começa a buscar a Deus, Ele começa a falar de ti. Meu filho, escolha ou videogame ou a minha presença. E hoje em dia o meu videogame está lá com poeira em cima dele. E certa vez o Senhor falou assim comigo: meu filho, tu quer crescer mais ainda na minha presença? E eu falei assim: Senhor, eu quero. E Ele falou para mim: para de escutar as músicas do mundo. Mesmo que essas músicas do mundo te lembrem a saudade dos teus pais, pare de escutar. E eu fiz um voto com Deus naquele dia. Eu falei assim: Deus, eu nunca mais vou escutar essas músicas. E eu cresci
na presença de Deus naquele dia. Certa vez, o Espírito Santo falou assim: meu filho, tu queres crescer mais ainda na minha presença? Eu falei: Senhor, eu quero. Pois é, tu está acessando o Facebook demais. Vamos fazer o seguinte: toda vez que tu for acessar o Facebook, antes de tu acessar, tu lê um capítulo da minha palavra. Das duas, uma: ou tu vai crescer em sabedoria na minha presença, ou tu vai deixar de acessar o Facebook. E das duas, Deus está ganhando. E a outra vez, o Senhor falou assim: meu filho, eu quero fazer tu crescer. E apesar de esses sites que tu acessa ser simplesmente de piadas, existem algumas piadas que são sob duplo sentido. E eu não gosto disso. O Espírito Santo tem ciúme de vocês. E eu não gosto disso. E aí naquele dia, eu fiz um voto com Deus. E eu falei: Deus, nunca mais na minha vida eu acesso esses sites. E nunca mais eu acessei. Naquele dia, eu cresci na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Não estou aqui para me exaltar. Quem já ouviu eu pregar, eu não falo de mim mesmo. Mas eu estou falando isso. É para vocês começarem a conversar com o Espírito Santo agora. E Ele vai te mostrar aonde tu precisa largar algo. Aonde tem, sabe, te deixado parado. Aonde tem feito você parar de crescer. Jovens, se você soubesse que as tuas mãos têm poder, aonde quer que tu tocasse seria curada. Jovens, há tantos prisioneiros precisando da tua palavra. Jovens, há tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que esperam por ti. Se você não sente vontade de levar alguém para os céus, é porque você também não sente vontade de ir para lá. Porque é tão bom lá. Jovens, eu não vou ministrar na cabeça de vocês nessa noite, mas eu quero que você baixe sua cabeça e pergunte ao Espírito Santo: aonde eu tenho errado? Aonde eu posso crescer, Espírito Santo? Aonde eu posso crescer na tua presença? Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Levitas, vocês são o exemplo desta casa. Vocês sabem por quê Deus usava Davi quando ele salmodiava a harpa? Não era porque a harpa dele era de Yamaha ou Fender. Não era porque ela era importada. Era porque ele estava tão cheio da glória de Deus, em que a presença de Deus saía da sua harpa. Levitas, como Deus espera que tu seja usado por Ele. Quando você estiver louvando, quando você estiver ministrando no seu instrumento, que tu sejas usado por Deus. Que tu não venha ser um jovem qualquer, mas que tu venha ser um jovem profeta. Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada um que aqui está. Mostra a cada um deles aonde eles podem crescer. E eu digo para vocês, se o Espírito Santo já falou para você aonde você pode crescer, o que você precisa largar, eu quero convidar simplesmente aqueles que Deus tocou para vir aqui na frente. Mas isso não é para contar quantas pessoas, não. É pelo ato profético. É porque quando você der o primeiro passo, você vai estar deixando no seu lugar aquilo que está te impedindo de ser um jovem profeta. Vem aqui na frente aqueles que o Senhor está ministrando, aqueles que o Senhor está cobrando, que você precisa deixar algumas coisas. Se você já é santo, se
você já anda tanto na presença de Deus, oh, glória a Deus. Mas se você está esperando alguém vir aqui na frente, não venha mais, mas que venha pelo Espírito Santo de Deus. Faça um voto nessa noite, diga: Deus, aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, eu vou parar de fazer, porque eu quero ser um jovem profeta. Eu quero ser marcado nessa geração. Essa geração precisa saber que o Deus do impossível é na minha vida. Receba mais de Deus nessa noite. Seja ministrado pela glória de Deus. Receba da glória de Deus. A gravidade tem que te obedecer. A química, a matemática, tudo em que Deus criou tem de que obedecer, porque você é um jovem profeta, porque a glória de Deus está sobre você. Nunca mais ande com seus próprios passos, mas ande segundo a vontade do Altíssimo. Ele não quer que você simplesmente vá para a aula, Ele quer que você seja o melhor. E quando você for o melhor, as pessoas te verão e saberão que você serve ao Deus do impossível. E eu quero falar algo para aqueles que não vieram aqui na frente. Não adianta você esconder aonde está o problema, porque o nosso Deus é o Deus Criador, e Ele sabe aonde está o problema. Ele conhece cada ignição tua, cada nervo, cada coração que está aqui. Ele conhece as tuas veias, os teus ossos, a tua língua, a fofoca. Deus não te chamou para o pecado. Deus não te chamou para você ficar com um e com o outro. Deus te chamou para casar. Deus é um Deus de casamento. Deus não te chamou para fumar. Deus te chamou para a santidade. Deus sabe aonde está o problema, porque Ele é o Criador. Por isso, ouça a voz daquele que te criou. Obedeça em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aguarde um pouquinho, querido, que eu vou contar uma história para vocês. Amém. Uma história de um menino que nasceu rumo ao interior. Um menino que cresceu no pesado, um menino que cresceu no roçado, um garoto que tinha planos na vida. E esse menino, essa criança nasceu, cresceu aos 10 anos de idade, veio para a cidade. E esse jovem chegando na cidade, todo na família. E esse jovem era muito querido pelos amigos, pelos parentes. Mas só cabe a ele que um dia ele conheceu o mundo, ele conheceu as drogas. E o plano desse menino, desse jovem, estava indo à ruína, porque os amigos que ele tinha se afastaram. As pessoas que amavam ele desprezaram. A família dizia: não tem mais jeito. Mas Deus tinha um plano na vida daquele jovem. Aleluia. Porque eu me lembro da história de José. José foi humilhado pelos irmãos, foi jogado no poço, porque Deus tinha preparado um reinado para ele lá na frente. Então esse jovem passou por uma luta, não tinha mais esperança de nada. Mas um dia Deus tocou no coração dele, porque diz que ama a vida dele.
E esse jovem hoje conheceu a Deus. E Deus mudou a história dele. Glória a e Deus. hoje ele ora pela família. Glória a Deus. Mas tudo no tempo de Deus está nesse jovem. Porque hoje esse jovem está aqui nesta noite. Hoje esse jovem está aqui e ele canta e ele pula na presença de Deus. E esse jovem sou eu, amado. Esse jovem que Deus resgatou lá do poço, do mundo das trevas, onde não tinha mais jeito, Deus tirou ele de lá e levanta, meu filho. E hoje esse jovem querido, onde ele passa, ele deixa a presença de Deus. Glória a Deus. Não deixa Satanás frustrar teus sonhos, meu querido. Você que é jovem, siga o Senhor, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Não escolha as coisas do mundo, porque as coisas do mundo é sofrida. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio de lá. Mas Deus hoje foi aqui. Hoje ele é um grande homem de Deus. E ele ora para Deus todos os dias, guardar a vida dele e nunca sair da presença. Amém, jovens? Amém. Guarde isso no seu coração. Porque não quer conhecer as coisas do mundo. Porque é difícil sair de lá. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Amém. Quero agradecer ao Elton. Amém. A mensagem direta do trono. Pastor. Deus continua te usando, Elton. Amém. Como um homem valoroso. Glória a Deus. Como um homem com inteligência, com Precisar sabedoria. voltar pro shopping, tá? Vai voltar, né? E onde você for, você vai levar a imagem e a glória de Deus. Para terça-feira, a partir das 10. Tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te prospere nos teus negócios, no teu negócio, no teu trabalho. E que a cada dia Deus venha multiplicar as bênçãos dele na tua vida. Amém, Elton? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, jovens? Aleluia. Então é isso, jovens. Busque Deus. Busque a presença de Deus. Porque Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Amém? As coisas do mundo só vão te levar à perdição, à tristeza.